Você confere na edição de hoje do Jornal Rádio Universidade. Torneio SESI de Robótica Regional Maranhão acontece neste fim de semana. Lei de Diretrizes Orçamentárias 2024 deve ser votada nesta sexta-feira. UFMA divulga hoje resultado do PAS. Aliás, o EMA divulga hoje resultado do PAS. Agora sim, UFMA e SMTT firmam acordo para a linha de ônibus no período de férias. E ainda, São Luís é a capital do Nordeste com menor taxa de crimes violentos. E a capital também integra a lista de destinos preferenciais de viajantes na América Latina. Hoje tem dicas de concursos, oportunidades e no Rádio Opinião, uma entrevista sobre equilíbrio financeiro com o juiz titular do 5º Juizado Especial Cível e de Relações de Consumo, Alexandre Abreu. Tudo isso e muito mais agora no Jornal Rádio Universidade. Jornal Rádio Universidade. Jornal Rádio Universidade. Bom dia a todos, bom dia Marcos Vinícius. Muito bom dia. É isso aí, 7h12 agora, nesta quinta-feira, a semana passou rápido. Hoje, quinta-feira, dia 11 de janeiro de 2024, não é 23, é 24, Dia Internacional do Obrigado e Dia do Controle da Poluição dos Agrotóxicos. A Universidade FM alcança mais de 30 municípios do Maranhão e o mundo através da internet. Acesse universidadefm.ufma.br. Participe pelo telefone 3272-8106 ou pelo WhatsApp 99217-2647. Baixe o app oficial. Siga-nos no Instagram, ex-Twitter e Facebook. Também estamos no Radiosnet e nas plataformas de áudio Spotify, Deezer, Amazon Music, Google e Apple Podcasts. Procure a Universidade FM e ouça. É a 106 nos dispositivos móveis. 7h13. Vamos agora com as manchetes dos principais impressos locais. Manchetes do dia. Marcos Vinícius, a gente começa hoje com os destaques do jornal O Imparcial nesta quinta-feira. Acompanhe. Pode ser lá no site da 106, www.universidadefm.ufma.br ou então diretamente no YouTube, Jornal Rádio Universidade. Em O Imparcial, nesta quinta-feira, a manchete é: concurso unificado oferece 6.640 vagas em 21 órgãos. Mais acessível, vagas para nível médio e superior. Foram publicados aí os editais do concurso público nacional unificado, que reúne 6.640 vagas em 21 órgãos públicos. Os editais vão informar blocos temáticos, conteúdos, critérios de classificação e desclassificação, lista de espera, cadastro de reserva, validade do certame, também cronograma completo e composição das notas finais. As inscrições vão até 19 de janeiro, de 19 de janeiro a 9 de fevereiro, realização aí da prova prevista para o dia 5 de maio, uma única inscrição valerá para selecionar, os candidatos para mais de um órgão, e os aprovados deverão ser convocados para posse no dia 5 de agosto, portanto, 6.640 vagas, oportunidade. Análise: paradoxos entre socialismo e comunismo do Maranhão. Das eleições municipais de 2020 a 2024, o Maranhão viverá o maior paradoxo histórico não presenciado em nenhum outro estado da federação. O estado em 2024 era governado por Flávio Dino, um solitário comunista do PCdoB, assim mesmo, entre aspas, 4 anos depois está sob o comando de Carlos Orleans Brandão, um socialista, entre aspas, filiado ao PSB, também sem ser seguidor do socialismo. No seu programa atual, o PSB diz que seu objetivo central é um modelo de desenvolvimento sustentável, gerar prosperidade, reduzir desigualdades econômicas, sociais, regionais, de gênero, étnico-raciais, tecnológicas e das submetidas às pessoas com deficiência. Análise da política que, portanto,
Destaque também: recuperação de estradas do Maranhão é tema de reunião com o Ministério dos Transportes. Isso aqui, o governador Carlos Brandão, né? Férias, alerta aos perigos para banhistas no mar ou no rio, muito cuidado. O governo do Maranhão passa a emitir nova carteira de identidade. O governo do Maranhão passou a emitir em todo o território maranhense a nova carteira de identidade nacional. Assim, população não precisa ter pressa para renovar esse documento, já que o RG atual tem validade até 2032. E uma coisa interessante, Marcos Vinícius, nessa nova carteira de identidade é que ela, na verdade, transforma aí, né, como identidade também o número do CPF. Então, a nova carteira ela vai ter esse número do CPF também, né? Na verdade, seria o próprio número do CPF. A identificação. No esporte, Campeonato Maranhense de Futebol, Sampaio segue com foco na estreia. Moto deve ter desfalques contra o Pinheiro. E no Rally, né? Rally Dakar 2024, o maranhense vence quinta etapa entre os quadriciclos. Quem preserva sempre alcança, persevera, melhor dizendo. Quem persevera sempre alcança, e com o piloto Marcelo Medeiros não foi diferente. Piloto da Tag Racing venceu a quinta etapa do 46º Dakar, cuja especial, né? Edição especial aconteceu nos arredores aí de Chubaiatá, nesta quarta-feira, portanto ontem. Maranhense e o seu Yamaha Raptor 177 completaram aí os 118 quilômetros da especial do dia. Na geral acumulada, no entanto, Medeiros ainda está na terceira posição, somando 24 horas, 7 minutos, 4 segundos, mas com a distância em relação ao líder bem menor, né? E o que importa é que ele esteja, e é que ele está, né, entre os melhores. Com certeza, parabéns ao piloto Marcelo Medeiros. 7 horas, 18 minutos. Destaques agora, Marcos Vinícius, lá de Jornal Pequeno, nesta quinta-feira, manchete: recuperação de estradas do Maranhão é tema de reunião com o Ministério dos Transportes. E está precisando, viu? Nossas estradas, pelo amor de Deus, tá uma coisa terrível, né? Já melhorou um pouco, né? Mas olha, ainda tem muito a melhorar. 7 horas e 18 minutos, cerca de 74 mil maranhenses podem renegociar dívidas com até 90% de desconto junto ao Banco do Nordeste. E daqui a pouquinho, aproveitando o ensejo aqui, né, a gente vai receber o juiz Alexandre Abreu, que é do 5º Juizado Especial Cível e de Relações de Consumo, que fica justamente aqui na Universidade Federal do Maranhão, para falar sobre equilíbrio financeiro, né? O que algumas propostas dessas, né, podem levar aí, né, a mais dívidas, né? Tem que ter muito cuidado. Destaque também em Jornal Pequeno: Secretaria de Políticas para as Comunidades busca parcerias com o SEBRAE para fortalecer o empreendedorismo de organizações comunitárias. Isso aqui é muito importante, né? Organizações comunitárias fazendo aí um incremento, né, de todas essas atividades, né, que envolvem aí o empreendedorismo. Muita gente que produz, né? Produz artigos, né, de moda, até de cosméticos, enfim, que utiliza também, né, e muita coisa relacionada também a salões de beleza, esses setores, né, esse setor que é o mais importante, é o que emprega mais, né, mais importante, que inclusive vai ter uma boa projeção, a expectativa pelo menos, né, neste ano de 2024. Que se concretize, né, essas previsões, se concretizem. Referência no país no programa Cidade Empreendedora, Maranhão compartilha expertise com o Piauí. Para finalizar, Vale abre vagas para programa Jovem Aprendiz em 5 estados e considerado já ministro da Justiça, Lewandowski deve manter Capelli na pasta e a atual estrutura de Flávio Dino. Vamos ver se isso vai acontecer, né? Vamos ver se isso vai acontecer. Capelli, que não está querendo, né? Porque seria uma espécie de rebaixamento, já tem negociação para levar ele até para a pasta do Múcio, né? Que é justamente ali que faz esse meio
meio campo ali com as Forças Armadas, né? Mas ele também está um pouco reticente em relação a isso, a Capelli ir para lá, enfim. E ventila-se também até a possibilidade de Capelli voltar para cá, para o Maranhão, e assumir algum cargo aqui no governo do estado. É o que se fala nacionalmente. Mas vamos ver o que vai acontecer, se ele vai ficar lá no Ministério da Justiça e Segurança, ou então se vai para outra pasta, ou se vem para cá, para o Maranhão. 7h21, esses são os destaques dos principais impressos da capital maranhense na manhã desta quinta-feira. Daqui a pouquinho tem os destaques da internet. 7h21. Jornal Rádio Universidade. Jornal Rádio Universidade. Informações do trânsito. Bom dia, Mari Silva Mourão, acompanhando a gente aqui, perdão, no YouTube. Muito obrigado pela presença. Uma quinta-feira abençoada a todos nós, com certeza. Bem, quem vem agora é o professor Euclides. Ele traz agora o comentário da manhã nesta quinta-feira. Professor Euclides, bom dia. Bom dia, ouvintes da Rádio Universidade FM. Hoje, 11 de janeiro, quinta-feira. A data de hoje se comemora o Dia Internacional do Obrigado. E esse é o tema da nossa crônica de hoje. O objetivo do Dia Internacional do Obrigado é simplesmente agradecer a todos aqueles que fazem parte da vida das pessoas e que as ajudam e alegram, por só existirem. Nesse dia, o mote é dizer obrigado às pessoas das quais gostam ou demonstrar esse mesmo obrigado por dentro. Apesar de não ser um dia midiático, o Dia Internacional do Obrigado foi criado através das redes sociais na internet e foi se enraizando aos poucos no seio da comunidade, tendo um fim nobre e sempre necessário. Mesmo parecendo insignificante, esta palavra de 8 letras pode fazer toda a diferença para quem a recebe, assim como deixar mais feliz quem a profere. Neste dia, digamos obrigado a todos os que merecem ouvir essa palavra, criando um hábito a manter pelo ano inteiro. São tantas as vezes que nos esquecemos de agradecer ou fazermos a correr, sem tempo para dizer uma palavra ou dar um sorriso de gratidão. Sendo um sinal de boa educação, também é uma forma de partilhar a alegria e o reconhecimento por algo que nos foi concedido, oferecido ou facilitado. Ser portadores de gratidão é um excelente meio para provocar alegria, para fomentar um mundo melhor e transmitir uma luz de esperança na convivência familiar ou social. Embora pareça, não somos independentes. Os pequenos hábitos e atitudes da nossa vida só podem ser mantidos com a colaboração mais ou menos visível de uma imensidão de desconhecidos que, dia e noite, labutam para o nosso conforto, bem-estar, segurança e estabilidade. Dadas essas informações sobre o Dia Internacional do Obrigado, retornamos ao estúdio. Muito obrigado, professor Euclides. 7h24 agora. Tem informações do trânsito, agora sim, também com o professor Euclides. Informações do trânsito. São Francisco, Ponta da Areia, Renascença e Adjacência. A meteorologia prevê para esta quinta-feira pouco sol, trovoadas e eventualmente chuvas ao final da tarde e início da noite. Com relação ao trânsito, nesse momento já está bastante significativo, especialmente na região da rotatória do Comando da Polícia Militar e também do Marco e Seca. Com relação aos trabalhos de manutenção e recapeamento das avenidas, os trabalhos ainda não foram concluídos, mas na pista bairro Centro, aquela que passa pela Ponte do São Francisco na Avenida Castelo Branco, o trabalho está concluído. Na pista contrária, no sentido centro-bairro, esse sim ainda está por concluir. E há também serviço de manutenção nas ruas secundárias.
Portanto, é preciso cuidado e atenção dos condutores. Adalberto. Muito obrigado, professor Euclides. São 7h26 agora. Se você quiser participar, é só mandar mensagem aqui com informações do trânsito para o nosso WhatsApp 992 17 26 47. Pode ser outros assuntos também, tá? Se quiser. 992 17 26 47. Mais informações do trânsito. Borges Júnior. Borges, bom dia. Bom dia, Adalberto, Marcos, bom dia a todos. Adalberto, a exemplo do que aconteceu no dia de ontem, nesse horário, hoje a situação é semelhante, de acordo com a SMTT, no geral, nos principais corredores da capital, não há alterações neste momento que comprometam a fluidez nas vias, fluidez relacionada aí ao período de férias, que acaba por deixar o trânsito menos carregado nesse horário. Portanto, neste momento, o trânsito ele segue fluindo sem problemas nos principais corredores, nas principais avenidas da capital. De momento, então, Adalberto, são essas as informações. Maravilha, maravilha, que continue assim. E lembrando aqui aos desavisados, né, que algumas, acho que a maioria já está sabendo, de câmeras da prefeitura espalhadas aí por toda a cidade, né? Aumentou aí, temos 54 câmeras da prefeitura, da SMTT, de olho aí nos mais exaltados no trânsito. Portanto, obedeça a sinalização, né? Obedeça, claro, também o limite de velocidades de 60 quilômetros. Enfim, olha, é muita câmera. 54 câmeras é muita câmera. E tem muita gente sendo multada. Lembrando também que essas multas, elas impedem de que a pessoa faça aí, claro, o pagamento do IPVA, o imposto estadual. Então, assim, se tiver multa municipal, impede de a pessoa fazer o pagamento do IPVA. Vai ter que quitar também a multa municipal, que é da SMTT. Gente, é muita câmera. Vamos lá. 54. Não vou dizer todas, né, aqui, mas os principais pontos da cidade estão aí sendo monitorados, digamos assim. Onde você pensar em bairros daqui de São Luís, os principais e perto dessas principais vias, tem câmeras da SMTT. Portanto, fique de olho, ande na linha, né? Quem anda na linha, anda tudo certinho, tá tranquilo, portanto. Não pode ter multa, mais uma multa, né? Pro bolso não tem condição. Fiquem ligados. 7h28 agora, daqui a pouquinho, aliás. Notícias da cidade. Mais notícias da cidade. A gente continua com Borges. Borges agora traz informações sobre a Lei de Diretrizes Orçamentárias 2024, mais uma novelinha municipal que deve ser votada nesta sexta-feira, não é isso, Borges? Adalberto, votação em sessão extraordinária da Câmara Municipal de São Luís, marcada para esta sexta-feira, vai analisar a LDO 2024, a Lei de Diretrizes Orçamentária vigente. Essa convocação aos parlamentares, ela foi feita na semana passada, ato assinado na última sexta-feira, dia 5, pelo presidente da Casa, o vereador Paulo Vitor, do PSDB. A sessão extraordinária, ela vai ser realizada a partir das 9h, no plenário Simão Estácio da Silveira, reunião que é destinada à deliberação da proposição orçamentária. Lembrando, a Lei de Diretrizes Orçamentárias é a primeira etapa do ciclo orçamentário anual. Ela dispõe sobre as prioridades e metas da administração pública para o ano subsequente. Adalberto. Maravilha, Borges. Vamos ficar na expectativa, né? Tomara que não passe isso aí. Já estamos em 2024, essa lei precisa ser definida, né? Esses nossos políticos têm que se concentrar para poder fazer isso aí. Essa guerrinha aí com a prefeitura não tá legal. Enfim, cada um tem que fazer a sua parte e a expectativa, claro, né? Porque quem vai acabar pagando a conta sempre é você que está agora escutando a gente. 7h30 ainda com Borges. Borges, falando agora sobre a Universidade Estadual do Maranhão, que divulga o resultado do PAS hoje, quinta-feira, né? Exatamente, Adalberto. Mais de 50 mil candidatos se inscreveram, concorreram às vagas do PAS 2024.
processo seletivo de acesso à educação superior da UEMA, Universidade Estadual do Maranhão. Estão sendo ofertadas 4.713 vagas nos 20 campi da UEMA e 780 vagas nos 3 campi da UEMA Sul, a Universidade Estadual da região Tocantina do Maranhão. Medicina, Direito e CFO, que é o curso de formação de oficiais, são os mais concorridos desta edição. Resultado, portanto, desse processo do PAES 2024, sendo divulgado a previsão no dia de hoje, vai ser divulgado nesta quinta-feira e pode ser acessado, pode ser verificado em paes.ema.br. Adalberto. Maravilha, Borges. Falando agora sobre a Universidade Federal do Maranhão, justamente a Universidade e a SMTT firmaram um acordo para ter linha de ônibus aqui, né, no período de férias, que é uma situação que chega a ser até ridícula. Estamos em uma cidade universitária, dentro de outra cidade, que é a área Itaquibacanga, né, porque isso aqui é praticamente uma cidade, quem sabe até independente, né? Proposta, acho que não falta, né? E não temos ônibus quando é o período de férias. A cidade não para, meu amigo. A cidade universitária aqui da UFMA tem muita gente circulando, fazendo ciência. O período de férias para os alunos, mas tem muita gente que trabalha aqui dentro e fica sem ônibus. É uma coisa ridícula, né? Finalmente, acho que vamos resolver essa situação através desse acordo. Não é isso, Borges? Adalberto, o acordo veio após uma solicitação da UFMA, a Universidade Federal do Maranhão, junto à SMTT, a Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes de São Luís. Esse acordo ele garante a continuidade da circulação da linha de ônibus UA311 Campos. Essa linha ela vai seguir circulando durante o período de férias letivas. A iniciativa da UFMA busca facilitar o deslocamento da comunidade acadêmica para as atividades durante esse período, durante o período de férias. Os ônibus eles vão seguir uma frequência de passagem a cada 30 minutos aqui na cidade universitária. No site da UFMA há um link em que é possível verificar os horários de circulação dos ônibus coletivos. Outras informações, Adalberto, podem ser acessadas a partir do site da UFMA, que é o portal padrão.ufma.br. Adalberto. Obrigado, Borges. Lembrando que essa é uma situação que não é provocada pela SMTT, muito menos pela Universidade Federal do Maranhão, e sim pelos donos, né, de empresas de ônibus, que são praticamente os donos da cidade, cada um na sua área, né? Cada um tem ali o seu reduto, né? E são os que mandam na cidade, os donos das empresas de ônibus. 7h33. Agora, Borges volta no segundo bloco. Ele vai falar sobre o torneio SESI de Robótica Regional Maranhão, que acontece neste final de semana. Também tem o professor Euclides, vai trazer aqui informações sobre São Luís, capital do Nordeste, com menor taxa de crimes violentos, e também integrando a lista de destinos preferenciais de viajantes na América Latina. Hoje tem dicas de concursos e oportunidades no Rádio Opinião. Equilíbrio financeiro, a gente vai conversar aqui com o juiz titular do 5º Juizado Especial Cível e de Relações de Consumo, o Alexandre Abreu, já está aqui no estúdio. Daqui a pouquinho tem todas essas informações e muito mais. Manchetes nacionais, previsão do tempo. Não saia daí, a gente volta já com mais Jornal Rádio Universidade. Jornal Rádio Universidade. Jornal Rádio Universidade. O Colégio Laboro, agora com ensino médio. A qualidade que você já conhece, com educação de excelência, agora do ensino fundamental ao médio. Aulas de robótica e inglês todos os dias. Uma super equipe de professores que desenvolve os melhores métodos de ensino. O melhor ensino, a melhor estrutura e preços imbatíveis. Matrículas abertas. Informações: colégio.laboro.edu.br. Sou Laboro. Sou nota máxima no MEC. Você está ouvindo Jornal Rádio Universidade. Daqui a pouco na Universidade FM, 8 da manhã, sessão das 8. 9 horas, manhã 106. 11 horas, Santo de Casa.
o Banco do Nordeste, sua micro ou pequena empresa tem crédito com as menores taxas, tanto para capital de giro quanto para investimento. E você ainda aproveita as facilidades do cartão BNB. Procure uma das nossas agências ou acesse o site. A gente, Banco do Nordeste, que apoia, acredita e investe. É crédito BNB para sua MPF. Banco do Nordeste, Governo Federal, União e Reconstrução. Trabalhador e trabalhadora em educação do Maranhão. Você sabe da importância do seu sindicato. E ter você do nosso lado é fundamental para o sucesso da nossa luta. Com a sua contribuição, nos mantemos mais fortes, atuantes e mobilizados. Faça parte do Simproecema e fortaleça a nossa categoria. Simproecema. Gestão, garantir direitos e avançar na unidade e na luta. Jornal Rádio Universidade. Jornal Rádio Universidade. Horas, 7h37, estamos de volta com o Jornal Rádio Universidade. Marcos Vinícius, vamos trazer logo Borges Júnior, aliás, vamos trazer o professor Euclides para falar aqui. Vamos lá, professor Euclides, procurar ele aqui, está aqui, professor Euclides. Conversando agora com o professor Euclides, ele vai trazer informações daqui de São Luís, né? São Luís, capital do Nordeste, com a menor taxa de crimes violentos, de acordo com um relatório do Ministério da Justiça, não é isso, professor? De acordo com dados do painel de indicadores estatísticos de segurança pública, ferramenta disponibilizada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública, São Luís foi a cidade com menor índice de crimes violentos letais e intencionais entre as capitais da região Nordeste do Brasil em 2023. Segundo o Sistema Nacional de Estatística de Segurança Pública e Justiça Criminal, que coleta e valida 28 indicadores nacionais de segurança pública, a capital maranhense registrou taxa de 2,23 crimes violentos por 100 mil habitantes entre janeiro e outubro de 2023. Na sequência, aparecem Natal, Aracaju, João Pessoa, Salvador, Fortaleza, Teresina e Maceió, a capital mais violenta do Nordeste, com taxa de 9,41 crimes violentos e intencionais por 100 mil habitantes. Ainda com base nos números divulgados pelo Ministério da Justiça, São Luís figura como a 10ª capital do país com menor taxa de crimes violentos, à frente de cidades como Belém, Rio de Janeiro e Manaus. Adalberto. Maravilha, professor. 7h39, emendando aqui essa informação já com a outra, né? Integrando, São Luís integrando lista de destinos preferenciais de viajantes na América Latina. São Luís está entre os destinos mais buscados pelos consumidores para viagens nas férias de janeiro de 2024, segundo a Decolar, empresa de viagens líder na América Latina. A pesquisa teve como base a procura de passagens aéreas no site e aplicativos da companhia, que fez uma análise abrangente sobre os hábitos de viagens de seus clientes latino-americanos. A cidade de São Luís vem alcançando rankings como um dos destinos preferidos pelos viajantes, colocando a cidade em posicionamento privilegiado entre as diversas cidades brasileiras. O levantamento destaca que, dos 20 destinos mais buscados pelos consumidores na América Latina para as férias de janeiro de 2024, 13 são no Brasil. O ranking aponta São Paulo em primeira posição, seguido por Goiânia, Salvador, Rio de Janeiro, Florianópolis, Vitória, Recife, Porto Alegre,
Teresina, Joinville, Curitiba, São Luís e Maceió. No ranking geral, a cidade uruguaia de Montevidéu está em segunda posição, seguida por Cancún, Bogotá, Marsella, Tóquio, Istambul e Chicago. O estudo foi realizado com base na procura por passagens aéreas nacionais e internacionais no site e aplicativo da Decolar para viagens em janeiro de 2024. Muito obrigado, professor. Claro, né? São Luís e outras partes daqui do Maranhão também, turisticamente, sempre bom lembrar, né, que temos aí vários atrativos. Isso é muito bom. 7h41. Vamos trazer aqui, Marcos Vinícius, agora os destaques dos principais portais da capital maranhense. Na manhã desta quinta-feira, você pode conferir aqui com a gente no YouTube, também lá no site da 106, começando com o Imparcial, polêmica, presidente do TJ, Tribunal de Justiça do Maranhão emite nota de esclarecimento sobre vídeo de Alessandro Martins. Paulo Velten divulgou uma nota de esclarecimento nesta quarta-feira. Pois é, o empresário aí, Alessandro Martins, não gostou, né, de um resultado de uma decisão desfavorável a ele, aumentou de 80 mil para 800 mil reais, e essa decisão resultou em um vídeo de Alessandro Martins esculachando com o presidente do TJ. Vai ter o resultado, né? 7 horas, vai ter a volta. 7h42, né? 7h42. Aqui em G1 Maranhão, o destaque é violência. A polícia prende suposto mandante do assassinato de vigilantes em Junco do Maranhão. Antônio Wilson e Ailson da Paixão foram mortos por armas de grosso calibre quando vigiavam, melhor dizendo, né, uma fazenda. Essa informação a gente precisa trazer aqui. A Polícia Civil prendeu o suspeito de ser o mandante do assassinato dos vigilantes Antônio Wilson da Silva Santos, de 53 anos, e Ailson da Paixão Torres, de 44 anos. O nome do preso, no entanto, não foi informado. Alisson e Antônio foram mortos a tiros em Junco do Maranhão e os corpos encontrados no dia 3 de janeiro. A suspeita de que as mortes tenham sido executadas aí por conta de conflitos agrários. E a prisão desse suposto mandante aconteceu na manhã de terça-feira, anteontem, em uma serraria ali no município de Amapá do Maranhão, junto com outro suspeito de crime ambiental. É o dono da serraria que teria ordenado a execução dos vigilantes, e ele responde ao inquérito na Polícia Federal por crime ambiental. Ainda segundo a polícia, na serraria do investigado, toneladas de madeiras e maquinários foram apreendidos. Os executores do assassinato dos vigilantes, porém, os executores ainda não foram presos, né? Os mandantes aí no caso. 7h43 agora, e finalizando o Jornal Pequeno, tem como destaque o site: 50 conselheiros tutelares são empossados. Vamos dar só um F5 só para ter certeza. Tá aqui: 50 conselheiros tutelares são empossados para o quadriênio 2024-2028 em São Luís. A função dos empossados é zelar pela proteção de crianças e adolescentes, em conformidade aí com as disposições do ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente. 7h44, Borges retorna. Agora ele vai falar sobre o torneio SESI de Robótica Regional Maranhão, que acontece neste fim de semana. Borges. O torneio SESI de Robótica Regional Maranhão vai colocar os estudantes da instituição diante de desafios práticos nas pistas de competição. Uma oportunidade para demonstrarem suas habilidades em áreas como programação, design, estratégia e inovação. Aberto ao público, ao todo 84 equipes das escolas SESI, municipais e de instituições privadas locais e de outros 5 estados vão participar da disputa. A proposta é integrar crianças e jovens em torno do conhecimento e do processo de aprendizagem, conforme pontua o superintendente regional do SESI Maranhão, Diogo Lima. Evento educativo de caráter científico e tecnológico que visa integrar crianças e jovens
de todo o estado e de mais 5 estados do país em disputas ligadas ao conhecimento, ligadas à robótica, ligadas ao fortalecimento do ensino, à antecipação do período de inovação. De uma forma muito lúdica, muito vibrante, nós ensinamos programação, metodologia científica, nós ensinamos essas crianças a resolverem problemas complexos, a serem protagonistas e indutores do processo de aprendizagem. O torneio tem como tema Masterpiece, desafio e oportunidade de atestar criatividade, conhecimento e trabalho em equipe, diante das 15 missões a serem concluídas. Esse ano o tema do campeonato da First Lego League é Masterpiece. Ele debate as artes, ele debate os hobbies, ele pergunta como a tecnologia pode ser usada para difundir a arte, para democratizar o acesso à arte e aos hobbies, como essas crianças podem pegar o que eles estão aprendendo na robótica e levar essas possibilidades a outras crianças, a outros jovens, até mesmo a adultos. Como sempre, problemas do dia real, problemas inseridos na nossa sociedade. Dentre as modalidades de competição estão: nós teremos nesse torneio 2 competições acontecendo simultaneamente. De um lado, a First Lego League, para crianças de 9 até 15 anos, baseada em robótica de Lego, com a temática Masterpiece. Como nós temos a parte de desafio de robô, nós temos a parte de core values, que são os valores da competição, o projeto de inovação e o design de robô. São as 4 grandes categorias avaliadas. E ainda a Fórmula 1. E o segundo, nós temos a Fórmula 1 nas escolas, que é focado em engenharia e empreendedorismo. Essa categoria acontece para jovens de 15 até 18 anos. É uma categoria já mais madura e com uma robótica já mais complexa. Teremos também mostra do nosso FTC. Teremos um espaço em que será exibido uma outra categoria em que o SESI também é campeão brasileiro, que é o FTC. O superintendente regional do SESI Maranhão, Diogo Lima, destaca ainda o Prototipando Sonhos, projeto que oportunizou a participação de escolas municipais no torneio SESI de robótica. Iniciativa muito exitosa do SESI, FAPEMA, governo do estado e SEBRAE. Ele rodou o Maranhão em mais de 25 cidades. Com isso, nós formamos 46 equipes de competição, diversos professores, os alunos e diversos multiplicadores, fazendo iniciação à robótica educacional e à robótica de competição, criando a possibilidade de nós termos um espaço de multiplicação desses conhecimentos. Trazer essas crianças para cá é a culminância desse projeto em que nós pretendemos criar um espaço em que esse sonho floresça e que eles voltem para seus municípios ainda mais inspirados e difundindo as possibilidades que a robótica cria. O torneio SESI de Robótica Regional Maranhão acontece neste sábado e domingo, 13 e 14 de janeiro, das 9 da manhã às 5 da tarde, no Multicenter Negócios e Eventos, espaço localizado à Avenida Jerônimo de Albuquerque, Altos do Calhau. Borges Júnior, Jornalismo, Universidade FM. Previsão do tempo, Itágua de Maré. São 7h48 agora. São Luís amanheceu com sol e algumas nuvens, mas pode chover pela manhã, tarde e noite, com possibilidade de queda de raios. A umidade está a 89%, a temperatura de 27 graus com sensação de 31. A média é mínima 25, máxima 30 graus. Informações do site Clima Tempo. E vamos aqui a previsão da tábua de maré nesta quinta-feira, dia 11. Pré-amar, a primeira aconteceu às 6h54 da manhã com 5,7 metros. A segunda será às 7 da noite, em ponto, com 6 metros. Baixa-mar, a primeira aconteceu às 0h47, com meio metro. A segunda será ao 12h53 com 0,6 metro. Notícias do Brasil. Vamos às manchetes nacionais, começando com Folha de São Paulo. Lewandowski aceita convite e será ministro da Justiça. Magistrado aposentado do STF substituirá Dino, que assume vaga na corte. Agora, uma troca, né, de cadeiras aí. Em o estado de São Paulo, crise regional. Avanço do crime assusta vizinhos do Equador, que reforçam a área de fronteira. Governo equatoriano planeja deportar estrangeiros integrantes de facções do tráfico. Peru declara emergência em região fronteiriça. É o medo, né? Claro.
Em O Globo, para finalizar, a manchete é: Governo Federal, Lewandowski aceita convite de Lula e será novo ministro da Justiça. Com a escolha, presidente descarta criar pasta da segurança. Diretor-geral da Polícia Federal será mantido. E informação aqui sobre Capelli, né? Tá aqui, o ex-ministro do STF, Ricardo Lewandowski, será o novo ministro da Justiça. Em reunião ontem com o presidente Lula e o atual ocupante do cargo, Flávio Dino, futuro integrante do Supremo, Lewandowski aceitou o convite para o cargo e já começou a tratar do desenho da pasta, né? Que a pasta vai ter sob seu comando. Ele é contra a criação do Ministério da Segurança, possibilidade aventada por Lula desde a campanha e que agora fica descartada. O futuro ministro não abre mão ainda do de indicar, o secretário executivo, o número 2 da pasta. Esse era um dos entraves para a nomeação. E o governo busca ainda um destino para o atual titular do posto, Ricardo Capelli. Lewandowski, porém, concordou em manter Andrei Rodrigues como diretor-geral da Polícia Federal. Para onde Capelli vai? Essa é a questão. 7h51 agora. Concursos e oportunidades. E vamos agora às dicas de concursos e oportunidades desta quinta-feira com Pedro Batista. E a semana começa com ótimas dicas. Iniciando com o concurso para a Prefeitura de Santo Amaro, a 238 quilômetros da capital. São 100 vagas para níveis fundamental, médio e superior, de 20 a 40 horas semanais, com salários de até R$4.000. Edital e inscrição pelo site www.funatec.org.br até o dia 8 de fevereiro. Não perca! Tem também o seletivo da SEAP, Secretaria de Estado de Administração Penitenciária do Maranhão. Vagas para formação de cadastro reserva em 7 áreas de atuação para níveis médio e superior. Carga horária de 30 a 40 horas, com salários de até R$3.000. Inscrições até dia 24 de janeiro pelo site procel.cap.ma.gov.br. Participe! Finalizando com o programa Jovem Aprendiz da Vale. São 129 vagas disponíveis para São Luís e Açailândia, com previsão de contratação no primeiro semestre. Pré-requisito: ter de 18 a 21 anos, ensino médio completo e esquema completo de vacinas contra a Covid-19 e febre amarela. Inscrições pelo site www.vale.com/Jovem Aprendiz até o dia 20 de janeiro. Inscreva-se. Pedro Batista, Jornalismo, Universidade FM. Começo de ano, claro, as pessoas muito preocupadas, né, com o seu bolso, devem se preocupar, né? Elas devem se preocupar. Olha, é tanta coisa. Tivemos aí um opcional no ano passado, né, tratando de renegociação de dívidas. Só que essa renegociação foi muito boa, né, e muita adesão alta, segundo o juiz Alexandre Abreu, pode causar alguns problemas se a pessoa não tiver um certo controle. Ela tem que ter ali como tendo em vista o pagamento dessas dívidas e não fazer outras. Só que essa possibilidade existe, não é isso, juiz? Juiz Alexandre Abreu, bom dia, seja bem-vindo aqui ao Rádio Opinião mais uma vez. Bom dia, Adalberto, bom dia, Marcos Vinícius, bom dia a todos os ouvintes. Realmente, a gente precisa compreender um novo momento da economia do Brasil a partir da preocupação com o consumidor. Nós estamos lidando com uma situação em que houve, em princípio, um grande estímulo ao consumo, até como motor
motor de crescimento econômico. A expectativa era um projeto que desse um certo ciclo. Quanto mais sociedade comprasse, mais as indústrias cresceriam, mais empregos teríamos, mais pessoas com capacidade de compra existiriam. Isso, infelizmente, não se confirmou. O que nós passamos a assistir foi um desenvolvimento de uma tecnologia que ocupou espaços de pessoas. Nós assistimos uma invasão de um comércio exterior, fortalecendo indústrias estrangeiras. Então, toda a circunstância que faria com que o ciclo virtuoso ocorresse, não foi possível. E o que nós assistimos foi uma sociedade que, estimulada à compra, ao consumo, não viu um retorno financeiro que mantivesse essa alimentação. E a falta desse retorno levou essa sociedade a uma posição de endividamento. Esse problema é um problema de longo prazo, Adalberto, não é uma coisa recente, e é discutido no judiciário já há bastante tempo, tanto que nós iniciamos em algumas experiências no Brasil, e eu destaco o Rio Grande do Sul, as ações de investimento para o tratamento do superendividamento. A ação de investimento para tratamento de superendividamento coincide com o que nós chamamos de cidadania financeira, ou seja, de reconhecer o cidadão como um sujeito que tem direito a ter acesso aos recursos financeiros compatíveis com suas necessidades e orientado qualificadamente a usar isso em benefício pessoal e não em benefício da economia nacional. E isso se choca com algumas medidas que nós assistimos, que dá um paliativo em que você sai de uma situação de endividamento temporária com oferta de algumas propostas, alguns recursos, alguns abatimentos, mas que não lhe prepara, não lhe capacita até para ser resistente ao retorno ao consumo exagerado e, novamente, ao superendividamento. Então, o Poder Judiciário tem estado atento a essa situação, em que uma aparente melhoria da individualidade de situação econômica nada mais é do que um refresco para um risco de novo agravamento da situação financeira. Juiz, o senhor é o titular do 5º Juizado Especial Cível de Relações de Consumo, que fica aqui na universidade, né? Na UFMA. Como tem sido essa procura por conta desse aspecto, né? A coisa do endividamento. O que vocês têm recebido de demandas e como é esse perfil, né? Enquanto quantitativos, digamos assim, lá no juizado? Então, o juizado especial, ela tem uma característica diferenciada. É uma justiça que se oferece em favor, na sua grande maioria, do cidadão. E o cidadão que nos procura, ele não nos procura com uma condição de endividamento inicial. Ele nos procura com uma situação de questionamentos de dívidas sobre as quais ele está se vendo obrigado a pagar. Até porque, dada uma complexidade de tratamento, a lei que regulamenta o tratamento adequado do superendividamento guarda uma complexidade e merece ser trabalhada de forma diferenciada. Mas o que nós estamos percebendo no dia a dia, no atendimento ao cidadão, é que ele revela a sua incapacidade de pagamento. Nós precisamos compreender o mundo moderno como um mundo de ofertas. É claro, dentro de uma casa, cada filho quer um celular, a família quer uma TV a cabo, todo mundo quer conforto, isso é compreensível. E o mais interessante, Adalberto, e esse é o ponto de talvez de grande mudança que nós estamos assistindo, é que quando a gente tentou trabalhar o consumidor no conceito de melhoramento de consciência de compra e não conseguimos uma política que desenvolvesse isso, nós começamos a usar uma nova estratégia, que é a estratégia da responsabilidade de quem libera financiamento.
A partir de agora, a responsabilidade passa a ser também das instituições financeiras. Existe nessa lei, a lei 14.181 de 2021, que é a lei do superendividamento, a leitura de que quem financia tem que reconhecer as dificuldades vividas pelo consumidor para não trazer para ele uma situação mais agravada do que existia antes. Já está em vigor? Já está em vigor. E como é que isso funciona na prática? A pessoa vai lá, eu quero um empréstimo, enfim, a empresa que presta, que vai prestar esse serviço, ela vai fazer essa análise da pessoa que está querendo lá, enfim, propondo, e ela vai dizer, olha, tu não tem como ter esse quantitativo, vai ter quanto? Esse bem aqui. Exatamente, essa que é a definição. Só para você ter uma ideia, eu recentemente aqui no 5º Juizado tomei uma decisão, existem aí umas empresas que se apresentam para negociar dívida. Sim. Nessa empresa em especial, ela coloca o cidadão para assinar um documento dizendo que ele se encontra em situação de endividamento ou superendividamento. E logo em seguida, nesse mesmo documento, ele assume com essa empresa facilitadora uma dívida de 40 mil. Ora, como é que uma instituição reconhece que a pessoa está endividada e eleva o grau de endividamento dela? Então, nós anulamos esse negócio, anulamos esse contrato e, muito certamente, essa empresa vai ser penalizada por estar agravando a condição de endividamento. Então, as empresas têm a capacidade de perceber isso. E quando elas se apresentam com essa proposta de que vai facilitar, aumentando o grau de endividamento, ela está violando a lei. E ao violar está agindo de má fé, né? De má fé. E quando ela viola essa lei, há direito ao consumidor, analisado, é claro, cada peculiaridade de situação, de pedir a anulação desse endividamento complementar. É o caso clássico, e eu aproveito essa porta de diálogo com a sociedade. É o caso clássico da pessoa que tirou o carro financiado e aparece uma empresa que diz, vamos diminuir o valor da parcela. Aí você vai nessa empresa, essa empresa te cobra um valor substancial, bota você para assinar um documento dizendo que você está super endividado para que com esse documento eles aleguem que vão conseguir diminuir o valor da prestação do carro, só que quando você soma a proposta, porque isso nem sequer é possível, não é possível, mas vamos imaginar que fosse, quando você soma a proposta da redução da parcela do veículo com a proposta de pagamento dessa intermediadora, o valor da dívida ainda é maior do que o que você tinha originariamente. Então, Adalberto, é necessário que a gente compreenda essa situação. A responsabilidade do endividamento, é claro, em primeiro passo, é do indivíduo, que ele deve ter consciência dos seus limites, mas não é só mais dele, é também de quem libera empréstimo, porque do contrário nós vamos entrar em situações de extremo agravamento. E eu não estou falando sequer de fraude aqui, eu estou falando de situações regulares e legítimas, mas que são regulares, são legítimas, mas seriam eticamente questionáveis, porque você está lidando com alguém em uma situação de endividamento e empurrando essa pessoa para um endividamento ainda maior. É uma questão ética, juiz, em mão dupla, né? Da pessoa, né, que propõe ali, que quer ter um empréstimo, alguma coisa nesse sentido, que ela tem que analisar a sua situação, a sua verdadeira situação, e também das empresas que prestam esse serviço, dando ali, enfim, dinheiro, né, os bancos, né, e coisas do tipo. Isso aí é um avanço, não tem o que se discutir. Muito bem-vindo, enfim, maravilha. Mas esse mecanismo, ele tem como avançar para outras áreas, que a gente sabe que tem abusos, né? Abusos de empresas em outros setores também, em vários outros. Enfim, existe a possibilidade, vocês vislumbram alguma coisa nesse sentido? Existe alguma coisa no Congresso, enfim, para alguma proposta de avançar nesse sentido, responsabilizar empresas, enfim, esses entes aí comerciais, né? Nesse sentido, de ter uma responsabilidade maior pela pessoa que tem ali, que ele tem como um cliente, né? Olha, Adalberto, tem
e, graças a Deus, ela já está à disposição da sociedade. Entenda essa condição do compromisso da boa-fé. O compromisso da boa-fé está associado à clareza com que eu converso com você, ofereço meu serviço para você, e você, ao receber essa compreensão, contrata meu serviço. Vamos imaginar o seguinte, eu sou, e aqui eu vou entrar na área da saúde, que é uma área que eu gosto muito de exemplificar. Eu sou um cardiologista, você me procura com um problema de coração, e eu, ao analisar seu problema de coração, identifico que aquele problema tem uma solução na minha área de competência e visão. E não observo que a solução que te ofereço, por exemplo, o medicamento, vai atingir o teu estágio de cognição. Afeta a tua cognição. Então, é responsabilidade do médico estabelecer com o paciente um diálogo que oriente a ele. Olha, esse remédio faz bem para o coração, mas se você tiver uma deficiência, pode atingir sua capacidade de cognição. Então, estenda isso para tudo. Por exemplo, eu vou contratar uma empresa para fazer um segundo pavimento na minha casa. Essa empresa sabe fazer segundo pavimento, mas ela não percebe que, ao construir esse segundo pavimento, está comprometendo, por exemplo, uma relação de vizinhança, porque está violando o direito do vizinho. Sim. Então, como é que eu vou contratar alguém que não sabe me informar sobre todos os efeitos dessas questões? E assim a gente vai estendendo para todos os ambientes. Um efeito muito bom nessa questão é o que nós temos chamados de linguagem simples. A linguagem simples é um fenômeno que chegou mundialmente, no Brasil está sendo bastante cobrado a partir do poder público, mas serve também para as iniciativas privadas, em que você consegue usar um diálogo compreensível. Você que é da área de comunicação sabe muito bem disso. Comunicar não é eu informar, é a informação ser capturada, compreendida pelo receptor. Então, não é uma contratação de boa fé quando eu jogo para você informações que não lhe são absorvidas. Nós, juízes, estamos enfrentando isso nas decisões que nós tomamos. Nós estamos reformulando nosso jeito de escrever para que cada decisão nossa seja compreendida por aquele que é destinatário. Então, essa é a nova visão do mundo moderno sobre boa-fé. E quem não estiver fazendo isso, está fazendo o inverso, ou seja, má-fé. E por agir de má-fé, deve ser responsabilizado pelos atos que pratica. E quais são as sanções nesses casos, juiz? Bom, as sanções são das mais variadas possíveis. Desde a anulação dos compromissos que são feitos quando a pessoa não tem a consciência devida do que está sendo assumido, e também as reparações para isso. Quando identificado que há uma prática coletivizada, órgãos de fiscalização, como o Ministério Público, a Defensoria Pública, podem promover ações coletivas, e outras agências reguladoras, como o Banco Central, a Agência Nacional de Saúde, ou outras mais, podem tomar uma medida de ordem administrativa de caráter punitivo e sancionatório para aquelas instituições, como é o caso que está sendo discutido hoje das maquininhas de cartão de crédito que embutem dentro dos seus parcelamentos cobranças extraordinárias. Então, todas essas questões que extrapolam a informação, o conhecimento, que a aceitação do consumidor foi feita de forma equivocada por falta de informação bastante de quem oferece o produto, leva o consumidor o direito a essas revisões contratuais e, eventualmente, olha bem a diferença, revisão contratual, eventualmente anulação. Por que a gente faz essa divisão? Por exemplo, se eu tomei um empréstimo e recebi dinheiro, eu tenho que pagar pelo dinheiro. Se o contrato é abusivo, eu vou reformular o contrato, mas não vou isentar quem recebeu o dinheiro de pagar.
tá? Então é importante que isso fique bem claro. A revisão contratual é uma etapa, o abuso excessivo, toda uma ocorrência excessiva pode levar à anulação, cada um dentro da medida do que é justo também em face de quem recebe benefício. Juiz, para a gente finalizar de maneira bem objetiva, são dois casos, né? A pessoa que já contraiu, aliás, que não contraiu esse empréstimo ou que esteja em um empréstimo, enfim, ela deve evitar, deve se informar para que não entre numa tal de uma renegociação que piore a sua situação. E a outra já estou atolado, digamos assim. O que essas duas pessoas, aliás, a primeira a gente já disse, é óbvio, né? Prestar atenção. Mas quem já está atolado, o que essa pessoa deve fazer? Bom, nós temos hoje um processo chamado de tratamento ao superendividamento. Adalberto, a gente tem escutado muito a questão da Oi entrou em recuperação judicial, 123 Milhas entrou em recuperação judicial. O que significa uma recuperação judicial de uma empresa? É um período de carência, que ela não paga nada, e um período subsequente que ela vai pagar no limite da sua capacidade. Vamos imaginar isso no cidadão. O cidadão que está em situação que não consegue pagar suas dívidas sem comprometer sua sobrevivência. Então, esse cidadão entra com um pedido, esse pedido não é no juizado, é numa vara civil, ele conta com a presença da defensoria, ele pode buscar o PROCON e buscar um processo de negociação administrativo, mas nesses moldes, ele passa 6 meses sem pagar as dívidas para justamente se organizar e passa a pagar as dívidas não na forma do contrato, mas numa nova modalidade em que esse pagamento vai ser, em 5 anos, todas as dívidas que ele possui no limite do que ele pode pagar. E se chegar ao final dos 5 anos ele ainda tiver dívida? Pela regra da lei, ele não estaria mais obrigado a pagar nada após os 5 anos. Mas isso não é prejuízo a quem cedeu esse empréstimo? Aí nós voltamos ao conceito da responsabilidade. Quem cedeu o empréstimo em demasia para quem não tinha capacidade de pagamento e colocou essa pessoa numa situação de superendividamento é corresponsável e, portanto, vai ser penalizado pelo não recebimento da totalidade da dívida, até porque foi ele que provocou essa situação. É como dar um carro para uma criança dirigir. É isso aí. Juiz Alexandre Abreu, responsável aí, né, titular do 5º Juizado Especial Cível e de Relações de Consumo, muito obrigado pelas informações, falou aqui sobre equilíbrio financeiro, a gente espera o senhor mais uma vez aqui para falar de outras coisas, diversas coisas no caso. Muito obrigado, Juiz Alexandre, bom dia. Bom dia, um grande abraço, feliz 2024 para todos que nos ouvem. Para todos nós. E assim a gente termina o Jornal Rádio Universidade desta quinta-feira, voltando amanhã, Marcos Vinícius, estaremos de volta às 7h10 aqui. Vocês ficam com o Marcos Vinícius agora com Sessão das 8, melhor do pop nacional e internacional. Até amanhã.